Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra. Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez no canal A Voz do Sétimo Anjo de Deus. Hoje trazendo mais um vídeo, quem vos fala, Pastor Egon, da Igreja Casa de Oração da Missão. Hoje trazendo mais uma parte sobre a matemática de Deus, né? Quem já se inscreveu no meu vídeo, acompanhou meus outros vídeos, estou trazendo uma série de ensinamentos sobre a matemática de Deus. E hoje estamos trazendo então a parte 5, falando sobre a matemática de Deus. Aqui num cenário bem simples, a iluminação hoje não está muito boa, mas é um cenário simples, não visando tanto a qualidade como o conteúdo do vídeo. Amém? Então eu quero que você se inscreva no canal, né, pedindo que você dê o seu joinha, para que mais pessoas possam ter acesso a esse vídeo, e você compartilhe nas redes sociais, nas suas redes sociais, para que você possa também ajudar na divulgação desses vídeos. E o objetivo aqui é ensinar e simplesmente ajudar aqueles que precisam aprender sobre a palavra de Deus. Amém? Começando então com a escritura, que eu quero ler para vocês, que está no livro de Apocalipse, capítulo 4. Hoje nós vamos falar sobre o número 4, né? Até agora nós falamos sobre o número 0, que simboliza Cristo, número 2, que simboliza a testemunha, número 3, que é a santificação. E hoje estamos falando sobre o número 4, né? Que quer dizer libertação. Então hoje nós vamos pregar sobre o número 4. E já também no livro de Apocalipse, capítulo 4, né? Que diz assim, no verso 2 em diante: E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe, de sardônia, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre o trono 24 anciãos, vestidos de vestes brancas. E do trono saíam relâmpagos, e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante a cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por dentro, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Vocês viram aqui que tem bastante números, bastante numerologia, bastante matemática nisso. Mas eu quero enfatizar os 4 animais que estavam ao redor do trono, protegendo o trono. Que um era semelhante a leão, o outro semelhante a um boi, o terceiro animal semelhante a um rosto de homem, e o outro é semelhante a uma águia voando. Amém? São ali os 4 animais protegendo o trono de Deus. Você vai encontrar também, esses são simbolizando os 4 querubins, né? Lá no começo, em Gênesis, quando Deus colocou os querubins protegendo o jardim do Éden, ele tem também lá esses 4 querubins. Não chega a mencionar o nome deles, mas são 4 querubins protegendo lá, protegendo a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, protegendo o jardim do Éden, né? Esses 4 querubins estão lá. Esses 4 querubins vão aparecer novamente. Depois lá no livro de Números você vai ver as 4 tribos de Israel protegendo o norte, o sul, o leste e o oeste, protegendo a Arca da Aliança, né? Novamente, esses 4 querubins são manifestados pelos líderes Judá, Efraim, Dan e Rubem, né? Então, são os 4 que vão estar protegendo ali. Depois, mais adiante, você vai ver novamente esses 4 querubins aparecendo novamente, protegendo a palavra. Tudo que Jesus disse, tudo que Jesus fez, são os 4 evangelhos. Lucas, Mateus, Marcos e João, né? E depois você vai ver na sequência, na história da igreja, começando lá nos tempos de Jesus, nos tempos dos apóstolos, Pedro, João, Paulo, todos aqueles ali,
E até os dias de hoje, você vai ver novamente esses 4 querubins se manifestando. Claro que eu precisava de um tempo maior para aprofundar mais esse estudo, mas aqui eu estou fazendo só um resuminho, colocando só os tópicos para que você tenha uma noção do que é o número 4, né? Nós vamos ver novamente esses animais se manifestando, esses seres se manifestando através de 4 querubins, que é o apóstolo Paulo, que simboliza o leão, né? O Columba, né? Na história da igreja você vai estudar sobre a história do Columba, que representa o boi, que é o sacrifício no tempo da Inquisição. Você vai também encontrar Martim Lutero, né? Que simboliza o homem com a sua sabedoria, que conseguiu montar toda a parte da Bíblia, escrever, colocar os 66 livros todos em ordem ali certinho. E você vai ver na última era, irmão Brana simbolizando a águia voando. Depois você vai aprender mais sobre isso, porque eu vou colocar vídeos explicando melhor. Mas eu quero colocar justamente os 4 animais que aparecem lá, protegendo o trono de Deus. Você sabe que o teu coração também é um trono de Deus. E hoje eu vou falar sobre 4 unções, 4 unção, que você precisa ter na tua vida, para que o teu trono, que é o coração, esteja protegido, né? Então aqui eu até fiz um desenho aqui colocando para vocês, né, o leão, que simboliza a unção da autoridade. Você viu que Paulo sempre pregou com autoridade, né? Aí você tem que ter uma outra unção, que no caso é a unção do boi, que simboliza sacrifício, ou seja, humildade. Então o primeiro é a autoridade, que é uma unção que você precisa ter, e a unção da humildade, você precisa aprender a ter autoridade e também humildade. Depois tem a outra unção, que representa o homem. E aí vem a unção da sabedoria, né? São 3 coisas que eu já apresentei. É a autoridade, a humildade e a sabedoria de como usar isso. Mas por último, você tem que ter a revelação, que é a águia, né? Então a águia simboliza revelação, visão de águia, enxergar longe. Então busque isso de Deus, essas 4 unções, você deve buscar de Deus essas 4 unções. Pede para Deus, Senhor, me dá sabedoria para quando eu preciso usar autoridade, para quando eu preciso usar humildade, para quando eu preciso usar a revelação, ter a revelação da palavra de Deus. Porque em certos momentos da nossa vida, são 4 ferramentas que Deus dá para nós trabalhar. Nem sempre você tem que ter humildade. Tem momentos da tua vida que você tem que ter autoridade, né? Por exemplo, na tua casa, quem manda é a mãe e o pai. Não é os filhos que mandam. Então, nessa hora, você tem que ter autoridade sobre os filhos. Ó, filhos, nós somos a autoridade da casa e você tem que ser submisso às regras da nossa casa. Por exemplo, você tem que respeitar também as autoridades que tem hoje, autoridades eclesiásticas, respeita o teu pastor, né? Respeita o diácono da igreja. Então, a autoridade. O diácono tem autoridade na igreja até de mandar prender alguém. Se alguém não está se comportando direito no culto, o diácono tem autoridade. Então, ali é o momento dele ter a autoridade. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter sabedoria para também ter autoridade lá no mundo. Não deixe as pessoas fazerem piada de crente. Não deixe as pessoas fazerem piada de Deus, piada de Jesus Cristo. Opa, peraí. Aí você tem que usar a tua autoridade. Você tem que ter a autoridade de usar a palavra de Deus para mostrar para as pessoas que você está servindo um Deus de autoridade. E você, em certos momentos da tua vida, você tem que ter autoridade. Claro que com sabedoria. Mas tem certos momentos da tua vida que você tem que ser humilde, né? Quando você vê que você está errado, você deve ter a humildade de consertar os teus erros e reconhecer que você está errado, né? E nunca se sobrecolocar para as outras pessoas. Sempre procurar ser humilde, né? Chegar lá na frente quando você for convidado. Sempre quando você vai numa igreja, sente no último banco. Espera as pessoas te convidar para você vir para frente. Não chega lá querendo ser o arroz de festa. Ah, é porque eu posso tudo, faço tudo. Não é assim. Sempre procure ser humilde. Tem certos momentos na nossa vida que nós temos que ser humilde, né? Por exemplo, numa fila de banco, numa fila de atendimento, dê prioridade para os mais velhos. Isso é ser humilde, é ter humildade.
Não chega lá, eu sou o cara e eu posso tudo. Daí não é a hora de usar autoridade, é a hora de usar humildade. E peça para Deus te dar sabedoria, para que você saiba quando você tem que usar isso, né? E peça também para Deus a unção da revelação. Deus te revelar o que é de Deus e o que não é de Deus. Isso é uma unção que você vai ter sobre a tua vida, né? Você ler na Bíblia e ter a revelação do que é a Bíblia, o que significa, o que representa isso. Ter visão de águia, enxergar lá na frente. São unções que você deve pedir para Deus. E Ele vai te dar essa unção. Para que você tem que ter essa unção? Porque os 4 lados têm que estar protegidos. Se você ler lá em Números, você vai ver que as tribos protegiam a nação ali para que a glória de Shekinah pudesse descer. Então tinha 4 exércitos para cada lado, né? Eram 3 tribos para cada lado, mas sempre tinha um líder que comandava, que representa esses 4 querubins protegendo, né, de todos os lados. Para quê? Para que a glória de Shekinah pudesse descer com segurança. E o que seria a glória de Shekinah para nós na nossa vida hoje? Eu fiz aqui, ó, uma pomba que representa o Espírito Santo, né? Ele é o número 5, representa o Espírito Santo.